Hoje, mais uma vez, recebo aqui com grande prazer Débora Gonz Lázares, trazendo sempre temas importantes, né, para você se atualizar e debater também, né? Hoje nós vamos falar aí de algumas modalidades de perícias, né? Não é isso, Débora? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós estamos aqui para trazer mais informação. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre as perícias, sobre as modalidades administrativas de perícias. Em especial, a questão do nosso INSS são as perícias que a gente fala por incapacidade ou para demonstração de deficiência. Temos alguns casos super tradicionais, que é a questão do afastamento do trabalho, o auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade temporária, o auxílio-acidente, por conta dos acidentes típicos ou por doenças ocupacionais ou profissionais. Também temos o nosso benefício de aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade demonstrada de forma permanente. Importante ressaltar também a aposentadoria de pessoa com deficiência, também essas análises periciais que são promovidas também pelos médicos e assistentes sociais para visualizar a possibilidade ou não dessa pessoa estar inserida no mercado de trabalho e as suas relevâncias situações de afastamento, né, onde há uma política muito importante de inclusão para que essas pessoas realmente possam se aposentar e tenham amenizado os requisitos para a concessão dessa aposentadoria. Então, essas modalidades, na prática, elas vêm surgindo novas ideias, novas soluções, porque ao longo dos anos se tem muita ideia de que demora-se, né? A perícia demora a ser realizada pelo volume de perícias a serem conduzidas. Quando a gente se depara com esse tipo de situação, é importante ver como que o governo, como que o Ministério da Previdência tem utilizado de ferramentas para solucionar tudo isso. E essa é uma grande questão, né? A gente sempre reclama muito dessa demora. Então, o próprio STF tem várias demandas sobre essa questão dos prazos. Para isso, é importante, então, falar que uma das saídas foram as modalidades dessas perícias, ou seja, precisa ser sempre presencial. Eu tenho que ter contato físico com o médico, ou com o assistente social, ou com outras perícias a serem realizadas. E essa é uma prática que tem acontecido de forma a deixar o sistema mais leve, mais fácil. Hoje, com a pandemia, trouxe aí umas ferramentas novas do sistema do Gov, meu INSS, você consegue fazer agendamentos pelo telefone, que é a 135, ou também pelo sistema do meu INSS, de forma presencial ou também da modalidade documental. E também, não menos importante, as perícias domiciliares, ao qual as pessoas que estão acamadas ou precisam, às vezes, que sejam feitas perícias no próprio hospital. Você junta, você faz o requerimento, você traz as informações do próprio hospital e o próprio perito do INSS, o médico perito federal, ele vai até essa localidade, a qual é indicada pelo próprio segurado. Então, essas três modalidades, então a presencial, a requisito, divergência de dados, informações que precisam pessoalmente ser sanadas, resolvidas na conversa com o perito, situações onde o próprio atestado traz um certo tipo de dúvida, é encaminhado para a perícia presencial ou até mesmo para uma deficiência de uma pensão, por exemplo, por morte, para um menor, por exemplo, com deficiência. Mas a grande maioria das situações, né, aconteceu um acidente típico, por exemplo, numa empresa, é feito a comunicação de acidente de trabalho, então é feita uma solicitação no sistema do meu INSS, do Gov, daquele próprio segurado, tendo todos os requisitos cumpridos, né, legível documento, data de duração do afastamento, a situação da CID, a classificação internacional da doença, é sempre possível o INSS conceder de forma documental. Isso gera um aproveitamento do tempo, Nando. Essa é a grande situação. E a gente coloca isso daqui como algo importante. As pessoas têm que entender que existe, sim, um interesse muito grande do Ministério da Previdência, né? A gente não está falando aqui de situação específica de governo, a gente está falando de administração pública, situações que se repetem anos a anos, independentemente de quem está no governo, e que a gente tem que olhar isso como uma solução para o público em geral, para o serviço em geral. Então, essas soluções, essas modalidades que hoje já existem, ajudam sim a diminuir o tempo de espera, que é o que se busca, né? Hoje o próprio STF coloca ali, entre várias discussões que já se colocaram, o prazo máximo de 90 dias. Então, se eu fiz o meu protocolo e em 90 dias eu ainda não passei por uma perícia, é importante ressaltar que é possível buscar o Poder Judiciário, inclusive para mandado
de segurança ou resolver isso de uma outra maneira. Mas, em geral, Nando, a gente tem percebido os operadores realmente dessas plataformas de que isso tem ajudado muito, tem adiantado bastante. Então, a nossa dica de hoje, a nossa informação é de que mantenha-se sim a documentação correta, com os dados corretos. É um passo a passo bem interessante que tem no sistema, né? Ele indica de forma muito clara quais são os documentos e de que maneira esses documentos devem aparecer no sistema. E a partir do momento que é feito o protocolo, eles fazem as análises. E precisando de outros dados, aí sim que eles fazem a perícia presencial. Então, a documental, ela entra como característica primária, ou seja, é a principal. E na sequência secundária, a questão presencial ou, de uma forma exceção, a questão domiciliar ou hospitalar. Então, eu queria enfatizar esses 3 pontos aqui hoje. Não, legal. E é importante ressaltar, né? É muito bom que esteja esclarecido esse prazo para as pessoas que de repente estejam esperando, aguardando alguma perícia e também levando em conta, vale a pena ressaltar que todas as perícias aí são baseadas em laudos técnicos, é um técnico que vai validar essa perícia, né? É uma pessoa técnica, não é qualquer pessoa que pode simplesmente validar, simplesmente vai ser o técnico mesmo que vai prescrever e que tem autorização de fornecer essa validação, né? Isso mesmo, é importante ressaltar isso, né? A importância dessa boa análise. E, em geral, as negativas, elas acontecem, se isso acontecer, porque perdeu-se o tempo, não se juntou o documento correto, tem rasura, não tem informação correta. A grande maioria das situações não é porque a pessoa não tem o direito, é porque a pessoa não provou o direito da forma correta. Então, os aborrecimentos, eles não se travam por uma falha do sistema, e sim porque as pessoas, às vezes, não estão acostumadas a provar de forma correta. Antes você chegava no guichezinho e o servidor tinha que buscar explicar para a pessoa com cautela. Hoje em dia é o computador que explica. Aí vale a pena ressaltar o seguinte, tem algumas pessoas, eu não sei como é o meio de comunicação dessas em si, porque várias pessoas têm alguma dificuldade, algumas com e-mails, algumas com alguns links específicos, então nem todos têm o acesso também ou, né, tem esse know-how, tem esse conhecimento para tratar com esses meios de comunicação. E às vezes eu acho que é essa falta de comunicação que acaba... Sim, exatamente isso. Então, nossa recomendação é sempre procurar uma pessoa de confiança, um filho, às vezes um genro, às vezes, né, uma pessoa um pouco mais jovem, que tem, às vezes, assim, um métier mais corriqueiro com um computador, pessoas de confiança, para que a pessoa se sinta segura, né, e que possa realizar isso da melhor maneira possível, ou, claro, até mesmo um profissional que possa orientá-la, né? Com certeza. Mais uma vez, Débora, agradeço aí a sua participação, sempre trazendo temas relevantes para a comunidade, para que todo mundo possa se atualizar, se informar também. E é bom que as pessoas busquem ajuda, né? Quem não tem aí a prática em trabalhar ou responder e-mail, interagir com a internet em si, ou algum aplicativo, alguma site em específico, procurar ajuda de algum filho ou parente que tenha esse conhecimento, né? Exatamente, né? Volto só a repetir, assim, é um sistema muito fácil, interativo, né? Eu falo realmente, assim, com muita alegria, né? Do próprio governo, da própria administração pública trazer essas facilidades, essas ferramentas. Então, as pessoas têm que buscar realmente tutoriais, formas de buscar conhecimento, porque hoje a ferramenta está na palma da mão, né? Provavelmente deve ser uma ferramenta bem intuitiva, mas que alguns, quer queira que não, algumas pessoas ainda têm dificuldade. Mas não deixa de ser uma oportunidade de pedir aí para um auxílio para algum filho, algum parente próximo que possa ajudá-los. Mas agradeço mais uma vez aí, obrigado por esse tema aí de suma relevância também, como alguns já trazidos por aqui. E até a próxima, então. Até a próxima. Até breve, então. Fica a dica de hoje. Tchau, tchau. Joia, abraço. Tchau, tchau.